Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Hoje, com muita honra, muito prazer que nós vamos conversar com o goleiro, ex-goleiro, fica até indelicado, para mim é um eterno goleiro Barbiroto, que é o Antônio Barbiroto, está aqui do meu lado. Obrigado pela presença, Eu Barbiroto. que agradeço, Valdir, a oportunidade de estar no seu programa. Um forte abraço a todos os telespectadores e para mim é um motivo de muito orgulho e muita satisfação estar podendo estar batendo esse papo com você. Satisfação que hoje você tem o prazer de dividir com a sua filha, que está ficando mais famosa que você, né? Eu até comentei com ela essa semana que passou, né? Que logo que eu comecei a jogar no São Paulo, né? Eu ia com meu pai também foi esportista, foi boxeador, era uma pessoa bem conhecida no meio do esporte, né? E aí eu ia com ele no Pacaembu e o pessoal falava assim, pô, Barbiroto, esse é o teu filho que joga no São Paulo, né? Ele falava, pô, eu que era famoso, agora é ele que é o famoso, eu não sou mais. E tá, graças a Deus a gente tá passando isso também pra filha, né? Que ela tá com essa participação aí no Back Off Brasil, né? Tá sendo bem reconhecida, a menina assim que também atuava na área esportiva também, Legal, né? Como judoca, tudo. E aí, do nada, resolveu ir para a parte da confeitaria, se inscreveu no programa, 187 mil candidatos inscritos, e ela foi selecionada entre os 60 pré-selecionados, depois selecionado para os 16 participantes que estão aí participando no programa atualmente. Bake Off Brasil, que, para informação de todos, passa todo sábado às 10h30 da noite no SBT. E também tem uma reprise num outro Discovery, né? Discovery Health, né? Onde mais voltado para culinária, né? Isso, de programa. Isso. Mas sábado, 10h30 da noite, dá para assistir no SBT o Bake Off Brasil, Mão na Massa, né? Que tem a participação da Carol Barberotti lá de Guarujá, que tive até a honra de entrevistá-la por telefone, e ela falando que a entrada dela foi em função de um bolo que ela fez, que ela quis homenagear cada membro da família, tudo esportista, né? Porque é uma família de esportistas, né? Sua esposa também... A minha esposa jogou aqui na BCN Guarujá. Naquele timão. Naquele timão que tinha, né? Com Márcia Fu, Ida, Rosa Garcia. E inclusive foi na época justamente que eu parei de jogar. E eu tinha já um imóvel aqui no Guarujá e depois eu fui convidado para trabalhar na Secretaria do Esporte. E comecei a acompanhar a equipe de vôlei e acabei conhecendo minha esposa, né? Olha que legal. Então minha esposa jogava voleibol, a Carol era uma judoca, faixa preta, e assim, acho que assim, apesar da pouco tempo de carreira dela, mas ela conseguiu grandes resultados pelo pouco tempo que ela praticou o esporte, né? Eu tenho a Caterine, de 18 anos, que está fazendo administração no Mackenzie, que joga vôlei também, puxou a mãe, também ela participa da seleção do Mackenzie de São Paulo. E o pai aqui que foi goleiro, né? Foi goleiro, né? E aí a Carol resolveu fazer esse bolo, querendo homenageando toda a família. Então ela pôs uma luva de goleiro, segurando uma bola de vôlei, representando a mãe e a irmã, e um kimono participando ela e a confeitaria em cima. Legal. Um bolo muito bacana que ela fez. Tão original a ideia que garantiu a participação dela nesse programa aí. Legal, bacana. Ô, Babiroto, como é que você virou goleiro? Como criança, o que foi? Não dava para jogar na linha? Como é que era? Como é que você começou? Na verdade, eu nunca fui habilidoso com os pés, né? E o gozado é que tudo começou assim na escola. Eu participava do recreio lá e meu irmão jogava futebol de salão com os amigos lá e eu acabei indo no gol e começaram a chutar a bola em mim. Eu comecei a pular igual não sei o quê, tal, coisa de moleque com 10 anos de idade. 9 anos de idade eu tinha. E aí o pessoal falou, pô, mas por que teu irmão não vai jogar futebol salão? E eu morava umas 4 quadras do Parque Antártica, do Palmeiras. E aí fui sozinho, fui fazer uma avaliação, passei nessa avaliação. E aí foi assim, bem na parte da parte de amadora, né? Foi bem meteoro, porque eu fui campeão paulista, com o Palmeiras Futebol Salão, depois... Você começou no Palmeiras? Comecei no Palmeiras, só salão.
Aí, como eu não era muito grande, o pessoal não queria me dar chance no Palmeiras, aí tinha um diretor do São Paulo que me levou para o São Paulo. E no São Paulo, logo no primeiro ano que a gente disputou dentro de Leite, a gente foi campeão paulista. E você estava com quantos anos? 10 anos de idade. 10 anos ainda? É. Então foi rapidinho no Palmeiras. Foi super rápido. É. E aí a decisão acabou indo para os pênaltis, eu acabei pegando o pênalti na final. Ué, só. E aí depois eu fui de dentro de Leite até profissional no São Paulo, né? Saí por empréstimo para Goiás, fiquei 2 anos em Goiás, emprestado pela Catanduvense, onde o time foi vice-campeão paulista no ano. Certo. Na seleção paulista eu fui o goleiro eleito com mais número de votos pela revista Placar, né, para a seleção Nós temos uma imagem aí depois para mostrar E graças a Deus a coisa começou a fluir, né? Foi na época, a revista Placar, o senhor foi eleito, teve a maior quantidade de votos pela quantidade de bolas que se agarrava ou por causa dos olhos verdes lá? Não, pelas bolas que eu pegava. Eu sempre, todo mundo sempre frisou muito. Eu fui na época quando jogava, né? Eu cheguei aí em alguns programas de televisão, da Hebe Camargo, do próprio Faustão, tudo. E sempre eles valorizavam muito a questão da beleza, né? Difícil. E eu sempre respondia uma coisa, que beleza no futebol não dá ibope, porque você está lá com 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas no estádio, não adianta só ter beleza, você tem que ter um pouco de capacidade para poder retribuir aquilo que o torcedor está esperando de você, né? Então, assim, é claro que a beleza acabou ajudando em muitas coisas, em termos de imagem, né? Talvez hoje seria muito mais do que na época, que na época social, não tinha mídia, né? Entendeu? Mas no mais assim, eu acho que eu acredito que eu devo ter sido assim um goleiro regular, porque eu consegui durante 13 anos me manter dentro da carreira. Depois do São Paulo, você foi para o Goiás, você falando? Não, eu comecei no Goiás, emprestado pelo São Paulo. Aí eu fui emprestado para Catanduvense, a gente foi vice-campeão. Aí depois eu voltei para o São Paulo, comecei a treinar no São Paulo, aí não tinha oportunidade, porque tinha Valdir Pérez, tinha Toinho, tal. Aí eu fui emprestado para o Ferroviário do Ceará. Entendi. E no Ferroviário do Ceará, naquela época lá, o Campeonato Brasileiro, a gente caiu na mesma chave do São Paulo. Então era São Paulo, Ferroviário do Ceará, Flamengo com Zico, Adílio, Andrade, o São Paulo com Miller, Careca. Meu Deus do céu. É uma chavinha boa para cair. Eu com o Ferroviário do Ceará. Náutico e 13 Campina Grande. Certo. E eu nos 2 jogos contra o São Paulo, eu fui eleito melhor em campo. Certo. Nos 2 jogos contra o Flamengo, eu fui eleito melhor em campo. E no segundo jogo que o São Paulo foi fazer, que era um jogo em São Paulo e um jogo em Fortaleza, né? Certo. Aqui nós tomamos de 4-0 aqui no Morumbi. E fui destaque, tomando de 4. Mesmo tomando 4. E lá nós perdemos de 1-0 apenas, num gol do Getúlio aos 46. Acabando o jogo, uma falta, ele fez um gol de falta na entrada da área e acabou o jogo. Classificar não deu? Não tinha condição nenhuma. Porque com São Paulo, Flamengo, meu Deus do céu. Para ter uma ideia, nós jogamos contra o Flamengo no Maracanã, com aquele baita time, nós perdemos de 3-0. E o São Paulo, com o baita time que tinha, foi lá e tomou de 4-0 do Flamengo no Maracanã. Entendi. Então, por mais que tenha tomado os gols, entendeu? Claro. Eu consegui me destacar, né? E nesse destaque que eu tive, o São Paulo me reintegrou novamente. Entendi. Aí eu fiquei, eu acho que 1 ano e pouco, 2 anos na reserva do Valdir Pérez. Aí o Valdir Pérez foi para a Copa do Mundo, aí entrou naquela decadência depois da Copa, do gol que tomou contra a União Soviética, tudo. E aí o seu Carlos Alberto Silva começou a me dar oportunidade e eu comecei a jogar. Entendi. E aí eu me fixei na época do Cilinho, né? Certo. Mas também por pouco tempo, porque depois aí eu acabei tendo um atrito com ele, aí acabei saindo, emprestado para o América de Rio Preto, aí fui o goleiro menos vazado do Campeonato Paulista, cheguei a ficar 7 jogos sem sofrer gols no Campeonato Paulista. Da primeira divisão. Com o América de Rio Preto, na primeira divisão. Mas o São Paulo naquele ano foi campeão paulista. Ironia então eu não tive a oportunidade de retornar para o São Paulo. Entendi. E aí quando eu retornei, eles falaram que eles iam me emprestar novamente Juventus. Eu falei, não, que eu não aceitava mais empréstimo, então que eu gostaria de sair definitivo. Certo. E na época, com aquilo que eu ia pegar de luvas,
e aluguel do passe e mais o que eu tinha de fundo e garantia do São Paulo, eu fiz um acordo com o São Paulo e peguei meu passe. Entendi. E aí eu comecei vida solo, sem só pegar aqui com a minha liberação era minha, então eu comecei a rodar. Certo. E aí rodei em mais 12 clubes. 12 clubes? É. Tem algum que se destaca aí? Ponte Preta, 15 Piracicaba, Noroeste, Bragantino. São Paulo foram 7. São Paulo e América. E aí depois eu Bangu, Joinville, Ferroviário do Ceará, Tá. Caxias. Agora, ser dono do próprio passe nessa época era uma raridade, né? E era horrível. É, Porque você tinha que matar um leão entendi. todo dia, porque você não tinha, por não ter vínculo garantido, Uhum. se você não fizesse uma campanha boa e se fosse bem, você está desempregado, porque não tinha. É diferente de hoje. Hoje o atleta, a gente vê, eu trabalhei na base do Santos aí até o mês passado, você vê garoto de 9 anos já fazendo contrato de 3, 4 anos. Pois é. Sub-17, 5 anos de contrato, ganhando uma fortuna. Quer dizer, o atleta ali acaba sentando em cima do contrato e tá garantido por 5 anos aí, 4 anos. Na minha época você fazia contrato de 6 meses, 1 ano, 3 meses, entendeu? E era aquela sobrevivência, né? Muitos jogadores da sua época e anteriores, né, assim, que tiveram bastante destaque, né? Alguns até faleceram, né? Morreram na miséria, né? Morreram na miséria sim, porque os valores hoje em dia são astronômicos, né? Você vê atleta aí ganhando 350 mil, 400 mil com um contrato de 5 anos de contrato. Me desculpa, depois de 5 anos, depois de 5 anos, depois de 2 anos ganhando isso daí, você não precisa mais... Não precisa mais fazer Entendeu? nada. E hoje em dia é isso, você vê essa realidade completamente... Foge da coisa. Foge da realidade. Não vamos nem falar de Neymar e Messi, né? Que é um absurdo, até porque por minuto os caras ganham talvez o seu salário lá de um mês. Não, de um mês não, da vida inteira. Da vida inteira, né? É complicado, né? Tem algum goleiro da atualidade que se destaca que você gosta? Eu gosto muito do Atlético Paranaense, eu gosto do Palmeiras, o Everton. Tem alguns goleiros assim que a geração é muito boa. Assim, o treinamento de goleiro qualificou muito, né? Então hoje todos os clubes têm grandes treinadores de goleiros e é na verdade uma posição que é bem específica, né? Certo. Então é importante que o treinador de goleiro tenha sido goleiro, na minha opinião, que saiba poder orientar e corrigir. Entendi. Eu costumo dizer, eu tenho uma filha judoca, acompanhei ela em diversos campeonatos, diversos treinos, mas jamais eu poderia chegar para ela e abrir a boca e falar assim, você está fazendo tal golpe errado. Porque eu não vivi aquilo, não passei por aquilo, eu não treinei aquilo. Então, eu acho assim, o treinador de campo, treinador de campo, ele pode ser um estudioso, pode ser uma pessoa estrategista. Agora, o treinador de goleiro, ele tem que ter sido goleiro, na minha opinião, e tem que ser assim uma pessoa que tenha tido a experiência, a convivência da posição. Essa atividade de treinador de goleiro é uma coisa relativamente nova no futebol. Ela veio na época do seu Valdir de Moraes, na verdade, né, no Palmeiras, na década de 70. Nessa época que eu joguei no Palmeiras, que foi 73, 72, 73, o seu Valdir de Moraes, ele era treinador do Emerson Leão. E eu, moleque, eu ficava na arquibancada do Parque Antártica, vendo o treinamento, e o Leão, na minha época, era meu ídolo, né? Meu grande ídolo, né? E aí depois, quando eu comecei a jogar no São Paulo, eu tive a felicidade de ter o Valdir de Moraes como meu treinador de goleiro. Olha só. E jogava diversas vezes contra o Leão, né? Inclusive nós fomos até uma vez na Jovem Pan fazer uma entrevista. Eu, o Valdir de Moraes e o Leão. E o Leão ainda brigou com nós, que ele falava que ele era especialista, que nós tínhamos sido goleiros. E ele era especialista, né? Mas é metido. Aí eu falava para o Valdir, a humildade é essa. A humildade chegou ali e parou, né? Mas é um grande amigo também. Que bom, né? Deve ter, a vida no futebol também deve ter te deixado grandes amizades aí também, né? Sem dúvida. Ainda tem de vez em quando, eu sei que você tá com uma lesão, assim, mas de vez em quando ainda dá para fazer uns encontros. Não jogo. Inclusive, até quando eu estava no Santos, mesmo tinha as peladinhas lá e tal, eu só ficava na arbitragem só. Primeiro para me preservar, porque eu acho assim, eu trabalho com o físico, né? Então, se eu tivesse uma lesão muscular, iria me atrapalhar muito no meu trabalho, né? Do dia a dia. Então, eu já
evitava qualquer tipo de coisa. Mas eu acho assim, a questão de hoje em dia das redes sociais que tem, né? Do Facebook, do WhatsApp e tal, você consegue ter contato com amigos que você não via há anos e anos. Exatamente. Então isso é muito gratificante, né? Você poder contactar e conversar com seus amigos que você não via há tanto tempo. É muito bacana. Isso é legal. Ainda mais reviver uma época legal que você teve, né? A gente tem um monte de foto aí que a gente separou, né, para mostrar. Vamos mostrar já no segundo bloco. Eu queria que no outro bloco também você pudesse falar algumas opiniões suas aí sobre o futebol atual, assim, essas coisas de futebol atual. Dar uma nota para cada coisa aí, de repente. Aí. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho, mas antes pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, com diversidade de opiniões. Sempre com um destaque, um olhar atento aí para a cena política de Guarujá, circulando ininterruptamente há 15 anos, e nessa semana destacando o contrato que a Prefeitura acaba de firmar com a Sabesp, para dar segurança jurídica aí para as atividades de serviço de saneamento, abastecimento de água e saneamento básico. E esse contrato, um pequeno detalhe só dele, que ele tem um prazo de vigência de 30 anos, podendo ser prorrogado mais 30, ou seja, não dá para a Sabesp reclamar que o contrato pode ir até o ano de 2079. Então dá tempo, são investimentos previstos da ordem de 780 milhões de reais, e esse detalhe e todos os outros assuntos pertinentes a esse contrato e outros assuntos da Semana da Cidade você encontra no Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo com o Barbiroto. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o eterno goleiro Antônio Barbiroto, goleiro de São Paulo, goleiro de vários outros times aí do país e inclusive quando saiu do São Paulo, produziu a maldição do ex, né? Que quase eliminou o São Paulo num dos campeonatos brasileiros, de tão bem que jogou naquela época. A gente estava deixando para mostrar agora, as fotos que a gente separou agora nesse bloco. E eu queria que você comentasse algumas coisas assim sobre as fotos, né, também, e alguma opinião tua, assim, por exemplo, hoje em dia o futebol, por exemplo, passou por uma revolução tecnológica com o uso do VAR, por exemplo. O que você acha disso? Eu acho que já era hora, né, de ter essa evolução. Não é admissível você perder um ano de trabalho, uma vida inteira de sacrifício, Cada uma interpretação errada. Por um erro de arbitragem. Uhum. Então, o que está faltando é um pouquinho mais essa agilidade. Né, ser um pouco mais rápido, mais ágil das decisões, né? Exato. Agora, quanto à utilização dele, eu sou completamente a favor. Tá. Como ex-profissional do São Paulo, também, o que você achou da volta do Daniel Alves aí pro time e pro time do São Paulo aí, positivo? Eu acho assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cuca no Atlético Mineiro logo depois da saída do Dorival. Certo. O Atlético Mineiro estava passando uma fase transitória, igual estava passando o São Paulo. Certo.
E o Cuca mudou a cara do Atlético Mineiro com grandes contratações. Legal. E é o que ele está fazendo agora no São Paulo. Legal. Ele está trazendo nomes pontuais e são jogadores que realmente vão vir para resolver a situação. Não adianta você contratar 20, 30 atletas, a gente chama no futebol que chama aquele bolacha quebrada. Não é a bolachinha quebrada, você tem que trazer logo o cara que resolve, se resolve, que é o fera. Como já mostrou no primeiro Exatamente. jogo, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo justamente aquilo que ele fez no Atlético. Entendi. Ele não trouxe o Ronaldinho Gaúcho para o Atlético, ele trouxe agora o Daniel Alves para o São Paulo. Legal. E assim ele vai mudando a cara do São Paulo, vai dando aquela encorpada, fazendo uma espinha dorsal que se fala no futebol, né? E o São Paulo tem grande chance de crescer mesmo, de chegar aí na fase final. Bom, como Santista eu torço que não, né? Mas vamos esperar para ver, né? Até a metade do campeonato, pelo menos. Vi um negócio no Facebook. O Santos, eu sou Santista, por isso que posso fazer piada à vontade. O Santos parece aquele golfinho que sobe, faz uma graça e volta, né? Eu morri de rir no Facebook. A gente tem várias fotos aqui para mostrar. Vou pedir para o Fábio colocar algumas das fotos. Uma manchete do jornal. Era o duelo, você e Leão, né? Não, para ver que era o goleiro de olhos verdes. Esse é o jornal da época, né? Era muito hoje em dia seria propaganda enganosa, né? É propaganda enganosa, né? Tinha muito assédio naquela época ainda, falando de olhos verdes. Vamos passar, Fábio. Isso é uma outra manchete de jornal. Aí foi do placar que quando teve a seleção dos atletas, né? E eu acabei sendo o atleta mais votado, porque ele foi uma seleção que ela foi votada por todos radialistas esportivos das cidades, dos clubes que participavam da segunda divisão. E eu tive o maior número de votação de todos os jornalistas de todas as cidades, né? Entendi. E a seleção de todos aqueles times que participaram do acesso para a divisão é uma seleção paulista principal. da segunda divisão, foi aí. Legal, votação boa, né? Pode passar, Fábio. Aí foi a passagem pela Ponte Preta, né? De Campinas. Esse time também tinha o Hélio, que jogou no Palmeiras. Tem alguns jogadores aí que... Uns craques. O Dair também, que jogou no Palmeiras. O Gilmar Popó, que jogou no Flamengo. Ponte Preta que acaba de ceder um goleiro para a seleção, né? Sim. A Ponte Preta sempre teve. Nessa época aí, o goleiro reserva era o Sérgio Guedes. Olha só. Que é o atual treinador da Portuguesinha aí, né? Vamos passar, Fábio. Aí foi quando a gente obteve o título paulista pelo São Caetano, né, em 2004. Com o Muricy Ramalho, eu fazia parte da comissão técnica dele. Legal. Como treinador de goleiro. A gente foi campeão paulista. Muito legal. Vamos lá. Aí foi um jogo de confraternização, uma preliminar de um jogo no Morumbi que juntou algumas gerações de ex-atletas, né? Quem tá na foto? Da década de 80. O Naim é o goleiro de vermelho, tá o Rogério Ceni. O Marcos Bonechini, que é o de camisa listrada preta e amarela. E acabei treinando ele depois no América do Rio. Eu já estava como treinador de goleiro no América do Rio e treinei ele no América do Rio. Né? E é isso. Vamos passar. Aí é o Bar Biroto, que é um barzinho que funcionava ali sobre as ondas, né? Era onde é hoje aquela academia de ginástica ali, né? Então, eu acabei vendendo o ponto, eu passei o ponto e o comprador resolveu fazer uma reforma meia fora dos padrões. Dos padrões da cidade. Na época, a prefeita, então, bloqueou completamente. Então, ele acabou perdendo o espaço. Porque é uma área pública, né? Então... Não poderia ter fugido dos padrões, né? Feito, não deveria ter vendido, né, também, mas... não, eu podia passar o ponto, entendeu? Eu podia passar o ponto para ele, isso daí era legal. Claro. Agora, o que ele não podia fazer é a reforma que ele queria fazer, da forma que ele queria fazer. Não, eu digo que não deveria ter vendido, porque você podia estar com esse barzinho até hoje aberto. Muito obrigado, Valdir, eu agradeço, mas muito trabalho para muito prejuízo. Vamos lá, Fábio. Aí já é no Santos. Isso, aí é na comissão técnica do Sub-17, que o Arão, filho do Manuel Maria, é o segundo da direita para a esquerda. O Nenê Benarmino, de óculos, o primeiro da direita, no vídeo, né? Então, aí é da comissão do Sub-17, logo que eu cheguei no Santos. Pode passar, Fábio. Aí também é o pessoal da Ponte Preta, né? A gente tá com o Nelsinho Batista, que era o treinador na época.
Certo. É o nosso treinador, né? Nelson Batista tá ali no meio. Ali. Tá segurando a bolsa lá na... Tá. Legal. É um mosaico de fotos aí. Aqui é um mosaiquinho, tem... Eu que estava no São Paulo, aqui de camisa azul, clarinha. O Rafael Cabral, a gente saindo de um jogo, depois de um jogo que eu tive a felicidade de treiná-lo. O Dorival Júnior tomando cartão amarelo meu no recreativo, eu aqui de vermelho, embaixo eu estava na minha apresentação no Náutico de Recife. Aquele cartão ali era só de brincadeira. Só também, de brincadeira, né? só pra... E aí depois ele mandava o segurança e me dava uma surra. Aí o segurança vinha me dar uma surra. Boa. Aí foi na minha passagem pelo Caxias, Certo. em 90. Nessa época a gente foi vice-campeão gaúcho. Entendi. E eu, faltando 2 jogos para as finais, um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, no Beira-Rio, eu me choquei com o meu zagueiro e tive uma fratura de crânio. Caramba. Seguido de parada cardiorrespiratória. Você ficou desacordado? Não, eu morri em campo. Eu tive uma parada cardiorrespiratória no campo. Meu Deus do céu. Aí o médico do Internacional, ele era cardiologista, ele fez me reanimou na base do soco, que não tinha desfibrilador naquela época, nada, foi no soco. Aí voltou o batimento, passei por 2 cirurgias e depois de um ano voltei. Você estava com quantos anos? Eu estava com 32, eu acho, 31, 32 aí, que eu parei com 33. Caramba, foi uma pancada e tanto, hein? Foi, eu bati no joelho dele, teve afundamento craniano. Teve parada, e seguido com parada cardiorrespiratória. Usando tuas palavras, você morreu em campo mesmo. Tem mais foto, Fabio? Tem mais... Ah, é a família. Aqui a é família da família, dos esportistas. A minha menor é da esquerda, certo. A minha esposa é do centro e a Carol. Carol que está lá no SBT. Nossa artista principal hoje em dia. A notícia principal da família. Pode passar, Fabio. Aí você com a Carol. Aí a Carol, ela na formatura dela, né, na bacharelada de educação física, formada. Nada coruja, né? Nada coruja. Nada, Deus do céu. Eu costumo dizer assim, Deus não me deu filho homem, né? Pra falar assim, pô, você vai ter orgulho. Mas eu tive 2 filhas maravilhosas, porque são atletas, foram atletas também. A Carol me deu muitas alegrias no esporte também. Eu comungo da sua mesma fala. Não tive filho homem, mas tenho 2 meninas sensacionais também. Muito bacana. Muito bom ser filho de pai de mulher. Pode passar, Fabio. E tem um porém, né? Pode beijar, abraçar à vontade, que não tem perigo de nada. Aí foi no Noroeste de Bauru, já quase em final de carreira. Aí o Gilberto Costa, o que tá barbudo, cabeludo embaixo, né? Que o torcedor de repente pode lembrar mais, né? Certo. Legal. Aí no Joinville. O segundo de cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o Dorival Júnior. Ah, tá. O Paulo Egídio é o primeiro de baixo, do lado direito também, que jogou no Corinthians também. Certo. Paulo Egídio, E o Dorival é aquele segundo da direita para a esquerda? Ah, tá. Mais cabeludinho lá. Entendi. Legal. Aí a comissão desse ano, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar no São Paulo, no Santos. Entendi. No Sub-17. Aí o Márcio Grise é o primeiro da direita, que é o treinador, né? Certo. Eu estou entre o auxiliar técnico dele também, que é o Carlos, o preparador físico. E o pessoal, o doutor Guilherme, o primeiro da esquerda aqui. Legal. Pode ir passando, Fabio. Tem mais agora as fotos. Legal, bacana reviver esses momentos aí, legal, né? Você guardou grandes alegrias do futebol, né? Fora essa lesão e todas as outras. Eu acho assim, a lesão, tudo que acontece são consequências naturais do esporte e da vida da gente. A gente tem que passar realmente. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu não tenho saudades de nada do que eu passei. Eu acho assim, eu curti cada momento da minha vida, eu vivi cada etapa. Estou muito feliz atualmente, entendeu? Vivendo essa etapa de paizão mesmo que eu sou, entendeu? Podendo estar convivendo mais intensamente com a minha família, depois de tantos anos fora de casa. Né? Que é uma vida sacrificante, né? No sentido eu cheguei a ficar 2 anos recém-casado, fora de casa, trabalhando em Recife, trabalhando no Rio Grande do Sul, entendeu? Longe da minha família, e hoje em dia para mim não tem dinheiro que pague eu estar perto delas, convivendo isso e vendo esses momentos. Sensacional, bacana. Para finalizar, assim, você dá algum conselho para a molecada, assim, quando vê alguma pelada na rua, ou mesmo para um telespectador aí,
que está querendo ser jogador, Valdir, ou quem sabe até ser goleiro, né? Valdir, eu acho assim, o principal é ter humildade, entendeu? É ter foco, trabalhar, porque infelizmente o que a gente vê muito hoje, entendeu? E eu convivi isso intensamente, você vê garotos de 16, 17 anos ganhando 15, 20, 30 mil reais por mês, entendeu? E que não tem comprometimento nenhum com o clube, com a sua comissão técnica, com a sua equipe. E isso machuca bastante, sabe? Nós tivemos uma fase esse ano aqui que pegou assim, uns 4, 5 atletas sem comprometimento nenhum. Tivemos que afastar esses atletas, e a comissão afastou esses atletas, depois teve que reintegrar eles, porque existe um interesse muito maior do que a própria educação do atleta. Então você é obrigado a reintegrar, e aí você vê que o seu treinador fica mais fragilizado, entendeu? As pessoas ficam mais sem credibilidade, porque não existe esse comprometimento. Infelizmente, essa Lei Pelé, na minha opinião, foi o maior erro do futebol brasileiro. Entendi. Porque os atletas hoje em dia, eles sentam simplesmente em cima do contrato, e dane-se o clube, dane-se a comissão técnica, dane-se o torcedor, porque ele está ganhando, ele está milionário, ele está ficando rico, então ele não tem comprometimento. Eu acho que se não tivesse isso, e tivesse que cada um deles lutar ano a ano para conseguir alguma coisa melhor, que esses contratos fossem curtos, entendeu? E com valores mais reais, né? Então, é mesmo quando eu tive assim, a reforma trabalhista. Mas é o seguinte, o cara que é patrão, eu fui patrão, e eu sei o que é ser patrão nesse país. O que você passa na mão de maus profissionais, que é o que está acabando agora. Porque hoje em dia, para você pensar em acionar o teu patrão judicialmente, você tem que pensar 10 vezes antes. Porque pode ser responsabilidade. Porque você pode ser responsabilidade de ter que pagar o seu patrão, coisa que não existia. Então, como eu via no restaurante, você mandava um profissional, péssimo profissional, embora, e o cara vinha com uma ação com você de 40 mil, 30 mil, 50 mil, e acabou. E era a palavra dele contra a sua. Então, acho que é necessário ter essas mudanças para poder ter um pouquinho mais de seriedade nas coisas. Legal. Mas ainda vale a pena. O mundo do futebol. Vale, sempre vale. Eu acho que sempre é gratificante. Queria te agradecer muitíssimo, tá? Imagina, e vou aguardar o término do programa Bake Off Brasil para fazer uma entrevista com a Carol, para que você traga junto. Aí, esperando, né? Eu acho assim, são etapas que ela está passando semanalmente, né? Então, ela já está na felicidade de estar no terceiro episódio aí. Vamos pedir a Deus que ela possa com certeza ter esse progresso aí e consiga ir para frente. Consiga. A cidade está na torcida, pode ter certeza. E nós também, eu acho que te agradece muito também o apoio, né? A gente tem tido muito apoio de todos os moradores também, né? Todos os amigos que estão torcendo por nós. E, sou sincero, me sinto honrado e feliz de morar no Guarujá hoje em dia. Obrigado, Babiroto. Obrigado mesmo pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. Antes de terminar, nós vamos ver uma mensagem institucional da Câmara e amanhã voltamos com um novo assunto cidade. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito aqui é lei.